Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 5 sobre processo de troca de substâncias, mais especificamente sobre transporte ativo. Antes de iniciar a aula 5, eu gostaria de lembrar um pouco da aula 4, quando nós abordamos sobre a osmose, que é um caso particular de difusão através de membranas semipermeáveis, onde a passagem apenas de solvente da solução menos concentrada, que é hipotônica, para a mais concentrada, que é hipertônica, sem gasto de energia, ou seja, ATP, pela célula. Agora sim, vamos entrar no transporte ativo relacionado à aula 5. O transporte ativo se caracteriza por ocorrer contra o gradiente de concentração. É feito por proteínas transmembranas, chamadas ATPases, ou bombas, que quebram ATP e liberam energia. Transporta sempre íons e moléculas polares. As ATPases são específicas, exemplo, bomba de sódio e bomba de potássio. Gostaria de fazer uma contextualização sobre o neurônio. O neurônio é formado de três partes básicas, que é o corpo celular, o axônio e o terminal do axônio. O corpo celular, que apresenta mitocôndrias, onde há a produção de energia, o núcleo, com sua formação de moléculas de DNA, a baía de mielina, o nodo de Ranvier e células de Schwann que compõem o axônio, e na parte inicial do corpo nós temos os dendritos, que é por onde ocorre o início do impulso nervoso. Na imagem do canto direito, eu vou demonstrar para vocês o impulso nervoso estando no sentido unidirecional, ou seja, no sentido dendrito, corpo celular e axônio. Então, todo impulso nervoso segue esse sentido unidirecional. Nesta outra animação, do canto esquerdo de vocês, eu vou fazer uma relação entre o sistema nervoso, mais especificamente utilizando o neurônio, e o sistema músculo-esquelético. Observem que eu vou estar utilizando como base o sistema nervoso central, a partir do encéfalo e medula espinal, um feixe nervoso que vai fazer uma relação com o músculo esquelético. Lembrando que esse feixe nervoso é formado por um conjunto de neurônios. Observe o impulso nervoso a partir de um estímulo e que provoca um movimento de contração. Eu tenho aqui uma célula terminal que faz conexão com o músculo, que é chamado de neurônio motor, e esse músculo é estimulado a partir da terminação nervosa, que são as terminações do axônio. Importante também observarmos essa relação de concentração de substâncias iônicas das células nervosas. Eu tenho aqui uma representação de um fluido extracelular e de um fluido intracelular, representado pelo citoplasma do neurônio, e nela apresentando concentrações dos íons potássio e sódio, principalmente, que é o que nós vamos abordar nessa aula. Se nós formos fazer uma comparação iônica intracelular e extracelular, teríamos o sódio com a menor concentração dentro da célula e com a maior concentração fora da célula. O potássio mais concentrado dentro da célula e menos concentrado fora da célula. Nessa imagem podemos observar a presença da membrana plasmática contendo proteínas inseridas entre elas. Essas proteínas são canais de membrana e essa outra proteína é a bomba de sódio e potássio. Pelos canais de membrana ocorre naturalmente e sem gasto de energia a difusão. Como eu tenho no meio intracelular uma grande quantidade e uma concentração maior de potássio, a tendência é normal, ou natural, sem gasto de energia, que por difusão esse potássio atravesse o canal de membrana para o meio extracelular sem gasto de energia,
provocando um equilíbrio das concentrações, que é o que ocorre naturalmente sem gasto de energia. No sentido contrário, eu teria o sódio que está mais concentrado no meio extracelular e menos concentrado no meio intracelular, por um gradiente de concentração favorável, ou seja, a favor de um gradiente de concentração, entraria naturalmente na célula. Então, esse fluxo seria a favor de um gradiente de concentração, o que vai ser provocado de forma contrária contra o gradiente de concentração, com um gasto de energia, aonde a bomba de sódio e potássio retira a quantidade de sódio em pequena quantidade que já existe no meio intracelular, aumentando a sua concentração no meio extracelular e fazendo o mesmo com o potássio, que no meio extracelular se apresenta em pouco concentrado, mas que aumenta mais ainda a concentração do potássio no meio intracelular, provocando assim o aumento do desequilíbrio entre os meios intracelulares e extracelulares de sódio e potássio, com gasto de energia. Esse é o trabalho da bomba de sódio e potássio. Essa imagem é representativa da bomba de sódio e potássio, que eu vou apresentar a vocês com mais detalhes. Observe que eu tenho aqui a membrana plasmática e aqui eu tenho uma ATPase, lembrando que no meio extracelular tem tanto sódio como potássio, como no meio intracelular também, só que a maior concentração de sódio no meio extra, maior concentração de potássio no meio intra. O que vai haver são sítios de ligação nas ATPases, tanto para sódio e potássio, e uma agregação nesse espaço do fósforo, que é um ligante da ATP, a adenosina trifosfato, que é a energia. Então, toda vez que houver uma movimentação dessa molécula de ATPase, eu vou requerer uma molécula de fósforo para fazer a liberação de energia. Vamos observar. Então, vocês observem a movimentação do sódio e a movimentação do potássio, se ligando a sítios específicos na ATPase, ligação da ATP, provocando a liberação de energia, e assim o sódio aumenta a concentração no meio extracelular, contra o gradiente de concentração. O mesmo vai acontecer no sentido contrário, com o potássio, que será liberado com gasto de energia, já que o fósforo está agregado, fazendo a liberação para o meio intracelular, aumentando a concentração de potássio no meio intracelular. Dessa forma, eu tenho um trabalho com gasto de energia da bomba de sódio e potássio. Então, em resumo, o que eu vou apresentar é que o transporte ativo ocorre contra o gradiente de concentração e é feito por proteínas transmembranas chamadas de ATPases, ou bombas, que quebram ATP e liberam energia. Transporta sempre íons e moléculas polares. E as ATPases são específicas, como a bomba de sódio e a bomba de potássio. Lembrando também que as soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, soluto e solvente. O soluto é a substância que é dissolvida no solvente, como açúcar, aminoácidos e íons, e o solvente, como por exemplo a água, que é o solvente universal. E ao compararmos a concentração de duas soluções, podemos classificá-las em solução hipertônica, a mais concentrada, solução hipotônica, a menos concentrada, e a solução isotônica, de igual concentração. Em resumo, os processos de troca entre a célula e o meio externo são agrupados em categorias, que são os processos passivos, que ocorrem sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração, como por exemplo difusão osmose e difusão facilitada, e os processos ativos, que ocorrem com gasto de energia e contra um gradiente de concentração, que é a bomba de sódio e bomba de potássio. Obrigado pela atenção de vocês, lembrando de fazer a atividade 5 desta videoaula que está no Google Sala de Aula.